tema do Goiás na tela do canal do YouTube. A gente fala agora do poderoso Verdão. O tema é o seguinte: o Mozart vai dar conta de recuperar o Goiás nessa Série B? Mozart vai dar conta de recuperar o Goiás nessa Série B? Eu quero aí, nesse momento, que a gente faça uma reflexão de coração. Eu trouxe aqui os dados. O Goiás teve 5 treinadores nos últimos 2 anos. Resolveu de quê? Resolveu o que a situação do Goiás? Mudou a situação do Goiás? Ou o Goiás segue aí numa situação complicada tecnicamente falando? Porque senão daqui a pouco, gente, troca o treinador e não acontece nada. E aí? Como que fica? E outra coisa, vai mandar o Mozart embora para contratar quem? Quem o Goiás vai contratar? E outra coisa, mais um detalhe, mais uma informação. Põe todo mundo aí na tela do canal do YouTube, Lucas. Seria mais uma multa rescisória. Mais uma multa rescisória. E eu tenho aqui algumas informações. Mas o Goiás tá falando isso lá, Thiago? Uai, tá uma pressão danada aí em rede social, o pessoal pedindo a cabeça do Mozart. Meu Deus, gente. A questão dos torcedores. Não, tá pesado, gente. Tá pesado. Ó, mira no exemplo do Curitiba. Não tô falando que o Goiás vai subir igual o Curitiba, não, certo? Sim. O que acontece? O Curitiba passou por uma depressão técnica no ano passado e o Mozart era treinador. Você lembra que nós acompanhamos isso lá? Sim, acompanhamos. Eu acho que o Curitiba ficou uns 6 jogos sem ganhar de ninguém e o Mozart ficou até pendurado na brocha lá. A diretoria o manteve e o Curitiba subiu. E um detalhe, Nivaldo, quando os times do Mozart jogaram futebol bonito? Porque uma das reclamações é isso. Ele é um técnico resultadista. O Mozart... Ô, Tim, você lembra dele jogando bola? Ele era o volante, né? Ele jogou naquela seleção pré-olímpica do Lucha, né? E ele era um jogador sem graça, tá? Era. Mais eficiente. Ele era um jogador sem graça, até dizer chega. Era assim, igual você beber água em xícara, mas era um jogador muito eficiente. Ele chegou até a seleção brasileira. Acho que nem merecia, mas ele chegou, certo? Então, o mesmo jeito que ele era como jogador, ele é como treinador, não precisa achar que ele vai jogar bonito, esses trem, time pra frente, atacando, sufocando o adversário, que não vai. E pelo amor de Deus, né, gente? Se alguém lá na direção do Goiás estiver pensando em mandar o Mozart embora, é um absurdo, né? E tem um detalhe do custo, gente. Fiquei sabendo aqui de uma informação, e assim, beleza, o Goiás uma hora ou outra vai acertar. Eu fiquei sabendo ontem, recebi uma ligação de uma pessoa muito bem informada, que essa pessoa me disse o seguinte, ela é ligada inclusive ao staff do Daniel Paulista. Ele tinha uma multa rescisória de R$600 mil, o Michel Alves convenceu o Daniel Paulista a reduzir a multa para 200 mil e parcelou os 200 mil em 4 pagamentos de 50. Sabe quantos o Goiás já pagou, Matheus Carvalho? Nenhum. O Goiás não pagou até hoje o Daniel Paulista, né? Tem coisa do Carille também, que foi mandado embora ano passado. Então assim, torcedor, nesse momento você precisa de consciência, cara. Porque você fica pressionando aí pela saída do Mozart, daqui a pouco a diretoria manda embora, é mais um custo, é mais uma multa rescisória para ser paga. E eu repito a pergunta aqui. E o mesmo torcedor que quer que faça essa despesa é o mesmo que cobra para contratar jogador. E assim, gente, olha o que o Mozart já conquistou na vida dele. Põe na tela do canal do YouTube aí. Nós estamos falando aqui de um treinador que ele tem campeonato goiano, ele foi campeão estadual pelo Atlético, ele tem uma Série B de campeonato brasileiro, uma Série B, né, em 2025 conquistada pelo Curitiba. É um acesso, né? E ele tem um acesso pelo time do Mirassol. No Curitiba ele foi campeão e subiu, logicamente. Então ele tem 2 acessos. Não foi o Atlético, não, né? Não, pelo Atlético ele foi mandado embora na Série B. Ele é campeão. Atlético Paranaense. Ele é campeão. Não. Ele é campeão goiano pelo Atlético e mandado embora na Série B. Júnior Carvalho aqui mandou pra nós R$5. O elenco do Goiás tá rachado. Júnior, não tá rachado. A gente tem que parar com essa palhaçada aqui. Perdeu o jogo, elenco rachado. Tá faltando isso, tá faltando aquilo. Cara, tem explicação técnica também. Tem parte técnica também. Mas enfim, por que eu levantei esse tema aqui? E eu quero saber de vocês nesse momento. A demissão do Mozart, ela é solução ou ela agrava o problema? Hein, Maestro Tim? Pra mim agrava o problema. Eu vejo assim, que a gente, eu acho que isso é notório, que nós esperamos que o Mozart consiga render mais, fazer o time do Goiás render mais, ser resultadista, como você mesmo falou, que é a característica do Mozart. E esse momento, quando os resultados não vêm, foram 2 derrotas e esse empate contra o Cuiabá, um empate
que o Goiás, para mim, deixou escapar ali a vitória, porque poderia ter vencido. Em alguns momentos eu vejo que, no meu entendimento, a leitura do Mozart não tem sido a ideal. Então, quando não vem os resultados, vem essas críticas do torcedor. O torcedor ele tem que analisar justamente tudo isso que a gente tem, que você falou, que o Nivaldo falou também. O Goiás hoje tem um treinador de ponta para uma Série B. Tem um treinador que é o atual campeão da Série B. A gente tem que acreditar que ele vai conseguir de ajustar o quanto antes esse time do Goiás, fazer esse time do Goiás jogar mais. Mas vai ser normal esse tipo de crítica. Há pouco tempo, sem sair do tema Goiás, mas a gente viu o próprio torcedor do Vila, alguns pedindo a cabeça do Guto, que tá lá em cima. Então, assim, o torcedor ele é muito passional, né? Muito de momento, ele vai muito ali na emoção, se ganhou tá bom, se perdeu tá ruim. Em muitos momentos não é assim que funciona. O Mozart é um treinador que tem qualidade. Eu também critico o Mozart em alguns momentos. Para mim, o jogo de sábado do Goiás para mim deixou escapar a vitória justamente porque as alterações que ele fez ali no intervalo, ele perde 2 jogadores lesionados, aí não tem o que fazer. Foram 2 jogadores que saíram lesionados, o Anselmo Ramon e o Cadu Souza. Para mim, as escolhas para entrar que foram erradas. Ele ainda põe o Cadu Mineiro, ainda é um cara que não conseguiu jogar com a camisa do Goiás ainda. Ele tinha um Wellington Rato para fazer aquela função, ele optou pelo Cadu, pelo menos não mudou de função, deixou um cara que é a mesma função. Eu não gosto do Cadu Mineiro em relação ao que ele já apresentou, o que ele deixou de apresentar com a camisa do Goiás. Agora, quando ele põe o Marcos Vinícius na lateral, que é um ala, que é um lateral para entrar no lugar do Cadu Souza, ele poderia pôr, por exemplo, o GG por dentro e o Wellington Rato, sei lá, ele tinha outras maneiras. Ele leva 2 laterais pro banco de reserva e improvisa um zagueiro na lateral. Então esse tipo de escolha do Mozart que tá merecendo as críticas, mas não ao ponto de já pedir a cabeça dele, pedir a demissão do Mozart, não. Eu vejo que ele tem que ser cobrado, aí até a função do próprio executivo de futebol do Michel Alves, cobrar que ele consiga fazer um trabalho melhor em relação a essas leituras, escalação inicial, insistência com alguns jogadores, mas eu ainda acredito que o Mozart tem qualidade para fazer o time do Goiás jogar mais e ainda brigar pelo acesso. Eu não descarto o Goiás do acesso de maneira nenhuma. 12h25 da tarde agora, debate das Seras, oferecimento VF Estética Automotiva, cuidando da aparência do seu carro. VF Estética Automotiva, a estética automotiva do torcedor goiano. Toledo Esportes, eleve seu jogo. Ciasa Ford, a sua especialista Ford em Goiás. Casa do Marceneiro precisou, aqui tem, venha para a Casa do Marceneiro. E potência para acelerar é tudo que o seu negócio precisa. AEC para trabalho, AEC Performance Toyota com motor 2.8 turbo diesel. E tudo isso com até 10 anos de garantia. Visite a Saga Toyota da Avenida T7 do Buriti, acesse sagatoyota.com.br. Matheus, seu comentário vai para os shorts do canal do YouTube. Saída do Mozart, ela agrava o problema do Goiás ou ela é solução como muito torcedor tem pintado depois desse empate com baixo rendimento do Goiás lá em Cuiabá, Matheus? A gente tem que analisar o seguinte, Thiago. Quem que é o Mozart no campeonato? O que ele representa para o campeonato? E aí eu falo na questão de peso, de qualidade, entre outros fatores, né? De quantos acessos que ele já teve, se ele já foi campeão da competição. Tudo isso, de certa forma, influencia. E o Mozart tem todos esses saldos positivos que na minha avaliação ele precisa permanecer no Goiás. O outro ponto é o seguinte: manda o Mozart embora. Traria quem? Porque para mim, para você trazer um treinador nessa altura do campeonato, teria que ser um treinador que já estivesse na competição. Se você trazer um treinador de fora, o treinador de fora ele não vai conhecer o time do Goiás, não vai saber como que o Goiás trabalha, não sabe como é que está a competição, como está sendo a evolução da competição, como são os adversários. Então, tudo isso, de certa forma, influencia. Então eu não mandaria o Mozart embora em hipótese alguma. O Goiás está vivendo um momento extremamente delicado e neste momento não seria viável mandá-lo embora. Mas ele tem que ser cobrado. Em algumas situações, eu acho que o time poderia jogar um pouco mais para frente, o time poderia ser um pouco mais agressivo dentro de campo, fazer uma marcação um pouco mais alta, não esperar o adversário chegar no seu campo defensivo. Então essas coisas poderiam ser cobradas. Eu acho que a cobrança ela tem que acontecer. Agora, chegar ao ponto de mandar ele embora, cara, não dá. O Goiás, no ano passado, ele arriscou em mandar um treinador embora e trouxe o Carille. Não conhecia nada da competição, praticamente, porque tinha subido o Santos era um time à parte.
não conhecia absolutamente nada da competição, não conhecia o Goiás, não conhecia como trabalhar no Goiás. E aconteceu o que aconteceu. Então eu acho muito mais plausível você cobrar o treinador uma situação ou outra para a evolução do que mandá-lo embora e começar com outro treinador do zero. Atenção, seu novo Creta está te esperando na saga Hyundai. Gente, aproveite, corra para a saga Hyundai na T9 e também na Cidade Jardim. Ou ligue 623254-5273. Tá afim de qualidade? Seja na tabela ou no campo, o primeiro lugar sempre tem nome: Liderança. Confira as novidades e a qualidade da Agrícola Liderança, porque quem é líder, joga no topo. Óticas Alaor, na Avenida Rodar, Vila Brasília. Faça uma cotação pelo 62982695710. Óticas Alaor. Center Pisos, o maior shopping de piso e porcelanato de Goiás. A Moda Jayco tem condições exclusivas para você dirigir o seu híbrido 0 km. Faça um test drive na Moda Jayco e aproveite as vantagens espetaculares. Avenida T8 com a Mutirão no Setor Bueno. A Moda Jayco, a Feira das Estradas, o híbrido dos híbridos. E Atlanta Contabilidade, confiança que gera resultados. Mais informações para você investir aí pesado no crescimento do seu negócio pelo 62982360008, 62982360008. É o timaço da Atlanta Contabilidade. Ad Bueno, torcida do Coxa tem trauma do Mozart até hoje. Mas subiu, gente. Como que você tem trauma de um cara que sobe o seu time aí? O campeão. Foi campeão da competição. Ah, mas jogava bem. Cara, futebol é resultado, velho. Ainda mais em Série B. E outra coisa, Nivaldo. O Goiás não é apenas a crise técnica. Os jogadores do Goiás seguem com salários atrasados. O Goiás estava com transferban até a semana passada. Aliás, ainda não saiu do sistema até agora. Então, assim, tem uma série de fatores que você tem que colocar na balança também. Sabe, o Michel tá fazendo lá das tripas coração para manter as coisas, né, pelo menos assim, funcionando. Tá fazendo um trabalho dele, contratou agora o Felipe Clemente, que é um cara interessante, daqui a pouco vai ajudar o Goiás. E um detalhe, Nivaldo. Contratou sem dinheiro, né? Contratou na palavra, na negociação, né? O cara foi lá, convenceu o Gama, por exemplo. O Gama, ele não fez negócio com o Náutico, o L200 falou, mas fez com o Goiás. Não fez negócio com o Sport. O Goiás disputou a contratação com o Sport. Michel foi lá, provou qualidade, contratou o cara, trouxe o atacante. Enfim, comandante, assim, é claro que o Mozart tem que ser cobrado. Mas essa pressão gigante aí nas redes sociais, inclusive pela demissão dele, é uma pressão justa, Nivaldo? Não é. Eu sou contra. Vocês me conhecem, sabem que eu não sou a favor desse negócio de ficar demitindo treinador, não. A não ser que ele seja ruim mesmo. Aí não tem jeito. O cara, quando ele é ruim, ele não pode ficar naquele ambiente. Não é o caso do Mozart. O Mozart tem uma filosofia de trabalho diferente, certo? Eu acho que o Goiás cometeu um erro de mandar o Daniel Paulista embora. Tinha algumas questões ali que precisavam ser resolvidas. Aí o Daniel Paulista jogou, mas ele já estava conversando lá com o Ceará, né? Deu um tiraço no pé, porque olha lá a campanha que o Ceará está fazendo. Enfim, mudança de treinador, quando ele não é o problema principal, você cria outro. Hoje, bicho, arrumar treinador no Brasil é uma coisa incrivelmente difícil. É o país do futebol onde não tem técnico. Você dispensa o Mozart. Quem está hoje no mercado que viria para o Goiás? Aquele que caiu lá no Fortaleza, como é que é o nome dele? O Carpini. Fraquíssimo. Ele não vem. E o Mozart é melhor que ele. Pois é, ele não vem. Não vem de jeito nenhum. O cara olha, procura, como é que tá aí? Eu tô escutando os negócios. Não vem. É cara que tem olho grande, sabe? Pensa em times maiores de primeira divisão, essas coisas. Não tem. E outra coisa, o Goiás, até recentemente ele estava pagando jogadores aí que saíram no ano passado, né? Parcelas altas de R$100 e tantos mil. E isso compromete demais a receita do clube. Você quer mais um detalhe aqui, comandante? Eu tô aqui nesse momento com o balancete do Goiás aberto do mês de julho. Sabe qual foi o déficit do Goiás no período? Julho. R$2.228.718. Pois é, só no mês de julho. Pois é, isso no mês. Você coloca. Se você pegar. Se você mantiver um déficit desse aí, vai chegar a 40 milhões de déficit. Isso não for mais, né, no final do ano. Então, tudo isso, o torcedor precisa entender essas coisas. E o Mozart, ele começou bem.
E aí, de repente, já não presta. O torcedor precisa ter esse entendimento. Agora, o torcedor, a gente sabe que o torcedor é passional, tudo. Cabe ao dirigente ter a percepção e tomar as decisões melhores, né? As decisões que são melhores, as decisões que são mais equilibradas, as decisões que não vão comprometer ainda mais o clube, porque seria um contrassenso a direção tomar a seguinte medida: nós não vamos contratar ninguém agora enquanto não resolvermos a questão interna do ponto de vista financeiro. E aí você cria um passivo demitindo o técnico. Não tem sentido. Não tem sentido de forma alguma. 12h34 agora. E você, meu amigo, você já conhece o Timaço da Pneus Express? Na estrada o que importa é segurança, economia e confiança. Venha para o Timaço da Pneus Express, movendo o seu caminhão quilômetros à frente. Dupla campeã na Vesa Renault tem card em Boreal com condições exclusivas. Na Vesa Renault, na Praça Nova Suíça. Link Telecom, conexão em todos os sentidos. Vedacil, seu distribuidor Gates no Centro-Oeste. Meus amigos, deixa eu falar aqui para você também dessa marca maravilhosa que é a Frutos de Goiás, porque toda hora é hora do melhor picolé do Brasil. Coco branco, groselha, morango, abacate, açaí, cajamanga. Conheça uma das unidades Frutos de Goiás, a fruta do pé, direto para o seu picolé. Carlos Alberto mandou R$20 para nós aqui de Superchat. Boa tarde a todos. Também acho que não é motivo para demissão. Só que se está nessa situação, se tivesse acontecido com Vila Nova, vocês estavam tocando terror. Mas isso vai acabar um dia. Meu amigo, para com essa mania de vira-lata, esse complexo de vira-lata. Para com isso. O Guto Ferreira aí passou por um momento de instabilidade. Ninguém aqui pediu demissão do Guto, não. Muito pelo contrário, nós saímos aqui em defesa dele. Fizemos críticas pontuais, como estamos fazendo agora com o Mozart. Mas ninguém aqui pediu demissão dele, não. Não, a gente ninguém pediu aqui, não. O Matheus até falou bem antes. Isso é complexo de vira-lata, amigo. Tratado, né? Que por ele, o Guto já tem que ficar. A gente precisa. Não, se eu fosse o Guto, se eu fosse o Hugo, grande dirigente do Vila Nova, grande dirigente da história do Vila, Romário Policarpo, outro grande dirigente da história do Vila, Cirqueira, eu reuniria ali a turma com o presidente Fábio Brasil e baixaria uma portaria. O Guto vai ser técnico do Vila Nova até o fim da vida. Até cair de novo aquele meteoro que matou os dinossauros, sabe? Até ali, ele seria o treinador do Vila. O Guto é bom pra caramba, só. E a gente tem que parar com essa cultura aqui de mandar treinador embora, cara. Não tá resolvendo, está provado aí. O Goiás, se troca de treinador resolvesse, o Goiás tava na Série A, Tim. Tá. Trocou no passado 3 vezes. Na reta final trocou e... 3 vezes. Certo, né? Você entendeu? E outra coisa, cara, o Mozart é bom treinador. Mas não esperem futebol bonito. É resultadista. E o Goiás agora tem uma sequência boa. Tem 2 jogos em casa. 2 jogos em casa. Se o Goiás ganha, vai pra 39. Já dá uma amenizada, dá uma respirada. E outra coisa, Tim, isso aqui eu acho que é importante, até pra gente dar uma alertada no Mozart. Matheus, ele é muito ruim de entrevista. Muito ruim de entrevista. É igual o técnico do Atlético, o Roger. Às vezes ele chama pra si uma responsabilidade desnecessária por conta das entrevistas. Você viu o que ele falou sábado? Ele falou que gostou demais do rendimento do time de novo. Mozart, dá uma maneirada nas entrevistas, cara. Às vezes você chama pra si uma responsabilidade que, né, se você não fala nada, não teria tanta crítica na rede social. Então, assim, Tim, dá uma maneirada. Tem momentos que falar é prejuízo. Fala menos. Né? Tem que ter uma leitura E olha que pra nós aqui é sensacional, que a gente fica em cima e tá igual urubu na carniça, né? A questão do intervalo. Mas pro Goiás não é interessante. Troca os 2 jogadores lá. Ele não deixou claramente que os jogadores sentiram. A gente falou aqui porque o André é muito bem informado, o André Rodrigues, da lesão do Anselmo Ramon e do Cadu Souza naquele dia. Mas ele não fala das escolhas. Então, assim, ele acaba deixando de falar o que é importante e fala coisas que são banais. Sabe? Então eu vejo que ele precisa, é lógico... E cria corte contra ele. Né? Ele tem que entender que hoje a gente tá num momento aqui, a comunicação, ela mudou, cara. Antigamente, Matheus, a gente já teve aqui entrevistas de treinadores absurdas. Só que como não tinha danada da rede social, não tinha a repercussão que tem hoje. Hoje você tem um tal do corte. Você fala uma coisinha lá, gostei, os atacantes do Goiás estão entregando aquilo que eu quero. Pega, corte, fica aquilo ali, ó, reverberando e criando coisa contra você. Ele falou do jogo passado do Cadu Mineiro, né? Que o Cadu Mineiro tava jogando, entregando o que ele... O Goiás precisa de tranquilidade nesse momento. Então, assim, tem coisas que é melhor você não falar. O Goiás, nesse momento, Matheus, precisa de tranquilidade. Você concorda comigo, meu filho? Você tá fechado comigo? Preciso. Precisa, né, Matheus?
Olha que opinião boa, né, comandante? Assim, Nem prestando embasada, atenção, né? Direto, Tava direto. dando conselho. Conselho. Não, eu posso até falar o que o Thiago perguntou. O que foi que eu Se perguntei? o Goiás precisa de tranquilidade para trabalhar. O que você respondeu? Precisa. Embasada opinião, grande opinião, inclusive, né? Dá até um live pix aqui pro povo. Não, é porque Precisa. no meu primeiro comentário eu falei que tem que ter a cobrança em cima do Mozart. A cobrança, ela precisa existir. Cobrança, não demissão. De jeito nenhum. O Mozart, eu não sei como é que é a filosofia de trabalho dele, eu não tenho o WhatsApp do Michel, certo? Pra gente compreender como é que é o trabalho do cara, certo? Me refiro ao Mozart, porque eu poderia pegar informações do Michel. Vamos lá. Eu fiz um comentário eu botei até no meu Instagram, acho que foi na sexta, eu falei, olha, o Mozart tá fazendo um trem errado aí que é ruim para ele. Ele tinha dado uma entrevista, olha que loucura, falando que o Tadeu tinha que reconquistar a condição de titular dele. Olha que entrevista ruim. É o tipo da coisa que pra que falar Não, é o isso? tipo de coisa que traz uma rejeição desnecessária. Ele tomou pancada aquele dia, aí chega no próximo jogo que Tadeu é titular. Eu acho que ele viu o vídeo. Não, é o seguinte, cara, como é que você fala um negócio desse para um goleiro que está no Goiás desde 2019, é titular no Goiás desde 2019, não perdeu a condição de titular por questão de deficiência técnica, foi uma questão de lesão. E outra coisa, esse tipo de jogador você tem que trazer para o seu lado. Isso é básico no futebol. O Guto Ferreira, ele pegou alguns jogadores que estavam desanimados aí no Vila Nova, trouxe os caras pro lado deles, os caras morrem em campo por ele. Ele tinha que ter pego o Anselmo Ramon, que tem 39 anos, mas é um jogador que faz gol até dizer chega. O Anselmo Ramon fez gols decisivos, fez contra o Vila, que deu a vitória pra ele. Não era o Mozart, né? Na época era o Daniel Paulista. Inclusive segurou o emprego do Daniel Paulista um tempinho. Traz o Anselmo Ramon pro seu lado, pega esses caras mais rodados, que podem fazer um papel de liderança dentro de campo, traz ele pro seu lado, Mozart. Fala assim, bicho, é o seguinte, o trem tem uma desgrama aqui, o trem não funciona, vamos fazer aqui um trabalho juntos. É assim que tem que ser. Agora ele dá uma entrevista, não, o Tadeu vai ter que conquistar a condição de titular dele. É a mesma coisa que um técnico lá no São Paulo, na época o Rogério Ceni era goleiro, fala assim, não, o Rogério Ceni saiu machucado, mas ele tá bem. Ele vai ter, o Volpe é o titular, ou então aquele que... Andrei. Não, tinha um outro. Um que esteve aqui no Goiás, Sidão. Sidão. O Sidão é o titular. E aí o Rogério Ceni vai ter que reconquistar a condição de titular. Meu Deus do céu, é a maior maluquice. O cara pode até não ter se comprometido, mas tem coisas que são uma simbologia. É uma simbologia, o Tadeu no gol do Goiás, que já é automático. Como é que escala o Goiás? Tadeu, não sei quem. Mesma coisa na época do Arley. Era natural já, automático você trazer na escalação do Goiás. O Arley, não, ele vai para uma entrevista e fala, não, o Tadeu vai ter que reconquistar a condição de titular dele. Não é assim, ô Mozart, você tá ficando doido um negócio desse aí. Rogério Ferreira mandou R$5 para nós aqui, ó. Grande Rogério, obrigado pela audiência. Guto é bom, mas ontem amarelou, deixou pra mexer faltando 3 minutos. André Luiz merece ser titular, mas não pode jogar mais 60 minutos. Contratou pra quê? Beleza, Rogério, obrigado aí pela audiência.